Olá pessoal, eu vou estar apresentando hoje meu artigo Qual o payout das 30 maiores empresas listadas no Ibovespa, uma análise dos últimos 4 anos. Eu me chamo Laura Barbosa Esteves e meu orientador é o professor Dr. Rafael Martins Nodli. O mercado de ações tem se tornado cada vez mais importante no cenário econômico das empresas de capital aberto. Ele surgiu como uma forma das empresas conseguirem recursos para financiar o seu crescimento com capital próprio e não mais com capital de terceiros. Com isso, também surgiram algumas obrigações, como os dividendos, que foram instituídos pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, lei conhecida como a Lei das S.A.s. A Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, trouxe os juros sobre capital próprio, que é uma outra forma das empresas pagarem dividendos aos seus acionistas, considerando como uma despesa financeira, abatendo assim o resultado da empresa e gerando mais riqueza tanto para a empresa quanto para o acionista. O payout é calculado sobre essas duas formas de provento, os dividendos e os juros sobre capital próprio. O payout ele trata sobre o lucro distribuído para os acionistas sobre todo o lucro recebido durante o período. O objetivo geral desse trabalho é analisar o payout das 30 maiores empresas brasileiras listadas no Ibovespa nos últimos 4 anos e verificar a relação entre o payout e o crescimento empresarial. Os dividendos mínimos obrigatórios foram instituídos pela Lei 6.404. A lei instituiu que toda empresa deve conter no seu estatuto uma parcela dos lucros destinada para o pagamento de dividendos aos seus acionistas, e em caso de estatuto omisso, fica estabelecido os dividendos mínimos obrigatórios, que são 25% do lucro líquido ajustado do período. A isenção de IR foi instituída pela Lei 9.249, que instituiu que, para a parte pagadora, não haveria o imposto de renda retido na fonte, e para a parte beneficiária, os dividendos não integrariam a base de cálculo do imposto de renda. A taxa de reinvestimento é calculada com base no payout, e ela demonstra a parte do lucro líquido que é retido na empresa para financiar o seu crescimento. O presente artigo utilizou de pesquisa descritiva de caráter qualitativo e pesquisa bibliográfica. A amostra foi selecionada com base na carteira do Ibovespa de janeiro a abril de 2024, onde selecionamos as 30 maiores empresas listadas. A pesquisa abrangia o período de 4 anos para a realização dos cálculos, sendo analisado durante 2020 a 2023, e foi utilizada a coleta de dados através da pesquisa documental por meio das demonstrações contábeis consolidadas de cada empresa. Com o cálculo do payout, a gente obteve os seguintes resultados. No ano de 2020, a gente observou que algumas empresas ultrapassaram a meta de 100% do lucro líquido distribuído, ou seja, elas distribuíram todo o lucro do período e mais um pouco do que estavam em suas reservas, como por exemplo a Petrobras, a Vale e a B3. Outras empresas, no entanto, não distribuíram nem um pouco de dividendo, como a Suzano, a BRF e a Eneva. No ano de 2021, a gente observou uma mudança no panorama, com a Rede Dorsey na empresa que mais distribuiu dividendos no período, tendo distribuído 166%. Outras empresas também não distribuíram, como a PetroRio e a Eneva, e a BRF, que não havia distribuído em 2020, distribuiu 0,85%. Em 2022, a gente observou de novo outra mudança no panorama, com a Petrobras voltando a ser a empresa que mais distribuiu dividendos no período, alcançando o patamar de 152% de payout atingido no período. Outras empresas não distribuíram, como novamente a PetroRio e a Eneva. No ano de 2023, foi observado que a empresa que mais distribuiu payout no período foi a Ambev, mas com um patamar de 79% de payout atingido. Outras empresas também distribuíram payout e muitas não distribuíram, como foi o caso da Equatorial e da Eneva. Com os resultados agrupados, a gente percebe que algumas empresas distribuíram muito mais payout durante o período do que outras. A Petrobras alcançou o patamar de 437% de payout distribuído durante o período, enquanto a Eneva não distribuiu payout, não distribuiu dividendos durante o período analisado. Na tabela de estatística descritiva, a gente percebe que a maior média foi alcançada no ano de 2022, com 49%, está na média de 49,48%. O desvio padrão maior foi registrado em 2020, com 41,25%. O coeficiente de variação maior foi no ano de 2023, com 97,34%.
Diante dos resultados apresentados, constatou-se que as empresas consolidadas no mercado tendem a distribuir maiores porcentagens dos lucros líquidos, enquanto empresas que buscam essa consolidação apresentam porcentagens menores ou nulas do payout, indicando um enfoque no crescimento patrimonial financiado com capital próprio. Em alguns casos, como a BRF e o payout baixo foi causado pelo prejuízo do exercício. Ressalta-se que durante o período analisado, o país vivenciou a pandemia de coronavírus, o que pode ter influenciado os índices analisados. Para novas pesquisas, sugere-se a seleção de mais empresas para comprar a amostra, abrangendo uma variabilidade de setores e um período maior para análise, assim como a adoção dos índices de inflação sobre a taxa de crescimento acrescida dos juros acumulados do período. Essas foram as referências utilizadas durante o trabalho. Fica aqui meu agradecimento ao orientador que esteve me auxiliando durante todo o processo de elaboração do artigo.